como ter paz quando se forma uma grande tempestade na nossa vida? Meu nome é Luiz Fernando, você está no canal Firmados na Rocha e vamos conferir mais esse assunto à luz das Escrituras. Mas antes de prosseguir com o nosso conteúdo, você que ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Você que já é inscrito, ative o sininho para que você possa estar por dentro de todas as nossas notificações. Que a paz, que a graça de Cristo Jesus, ela possa ser profundamente operante e atuante na sua vida, onde você se encontra nesse exato momento. Nós temos enfrentado uma grande tormenta no decorrer desses meses. Temos percebido que a nossa vida foi agitada por causa de toda essa onda de mudança que veio acontecendo, graças a tudo que se inflamou no mundo. E com tudo isso, há pessoas que estão perturbadas. Há pessoas que estão aflitas. Há pessoas que estão com o coração cheio de dúvida. Tudo por causa do que vem acontecendo. E muita gente tem passado por todo esse conflito interno dentro das suas próprias casas. Por quê? Com tudo que vem havendo, deu para se perceber que não temos segurança, estabilidade, que as coisas podem mudar, podem alterar, assim como uma mudança de humor, assim como um momento em meio ao mar, onde que depois de uma brisa calma e de uma profunda tranquilidade, ele pode ser agitado por imensas ondas que podem se levantar. Havia um discípulo que questionou para o seu mestre o seguinte: o que é ter paz? E aí, o seu mentor o respondeu lhe dando a seguinte ilustração. Havia um homem em meio a um mar, deitado em uma rede e olhando para a paisagem que transmitia uma paz, uma tranquilidade imensa. E aí depois ele pula esse momento e dá outra ilustração para o seu aluno, dizendo o seguinte: havia um pássaro dentro de uma rocha, onde que o seu ninho estava construído com seus filhotes ali abrigado, em meio a uma imensa tempestade no mar, onde que as ondas chacoalhavam de um lado para o outro, mas ali ele se encontrava abrigado com os seus filhotes. E aí ele fez a seguinte pergunta: qual desses dois ilustra melhor o que é ter paz? Se você respondeu a segunda opção, dizendo: ter paz é estar seguro independente da situação que se formou, você respondeu corretamente. Porque a nossa vida, ela é sucessiva a mudanças. A nossa vida, ela oscila. Nós temos aqui o que chamamos de tempo de passagem. Pode ser que tudo está tranquilo agora, mas pode haver uma mudança drástica e inesperada. Agora, a pergunta é: nós estamos preparados para enfrentá-la? Por quê? O que houve com toda essa situação que se formou e acabou atingindo a todos nós é que muitas pessoas estavam despreparadas psicologicamente, financeiramente, podemos dizer, e espiritualmente. Elas não estavam prontas para lidar com toda essa tempestade que surgiu. E é claro que há muitas pessoas que até hoje estão
com o coração aflito, sem saber o que fazer. E o texto que nós vamos estar abordando hoje é a respeito do que é confiar em Jesus, mesmo quando a situação ela está contrária daquilo que nós esperamos que ela estivesse. Por quê? Jesus, depois de terminar de dar uma série de parábolas, de histórias, e inclusive ressaltando nesses contos o que é ter fé, ele parte com seus discípulos para o mar da Galileia. E ali eles velejando, como de costume, em um barquinho, Jesus foi para a proa do barco, onde que ele pegou uma almofada e repousou tranquilamente. E no meio desse descanso, é claro que Jesus era alguém que trabalhava duramente, não é? Tanto dentro do seu ofício da carpintaria e logo depois de assumir o seu ministério, exaustivamente, ele estava sempre com as pessoas, as ajudando, as orientando, sempre pregando, anunciando o evangelho, ensinando sobre as escrituras. Então, sendo ele homem também, é claro que ele se cansava. Mas, contudo, ele estava no barco descansando. E aí apareceu essa tormenta em meio a essa trajetória, essa passagem de um lado para o outro. E é claro que isso chamou muita atenção dos discípulos, que ficaram preocupados com o que estava acontecendo, com o que estava havendo. E aí, argumentando entre si, é claro que eles foram pedir socorro a Jesus. Desesperadamente, eles foram procurar o mestre e o perguntar o porquê que ele estava ali dormindo tranquilamente, enquanto parecia que eles iam à deriva, que o barco iria naufragar, que as ondas tomariam conta do barco que eles estavam. E aí Jesus, tranquilo, estava tranquilo, se levanta. E aí, a pergunta que ele faz para os seus seguidores é a seguinte: por que vocês estão tão tímidos? Isso é, por que vocês até então estão sem fé, sem confiança? Ou por que caminhando comigo ainda vocês não têm segurança? Ou por que vocês desconfiam tanto a respeito da minha presença? E aí o que acontece? Miraculosamente Jesus acalma os ventos e a tempestade que havia naquele mar. Sendo eles já experientes naquela lagoa, algo chamou a atenção, porque o que se dá a entender é que aquela tempestade não era como de costume. Algo ali os chocaram, alguma coisa mexeu com eles a ponto deles correrem desesperadamente para pedir Jesus socorro. Mas o que nós aprendemos nesse texto é o seguinte: primeiro, que quando nós estamos obedecendo a Jesus, isso não quer dizer que as coisas sempre vão ser harmoniosas, que as coisas sempre elas vão ser tranquilas de se resolver. Ele deixou bem claro dizendo que no mundo aqui sofreríamos aflições e passaríamos por adversidade, teríamos momentos de dificuldade. Mas aí ele nos deixou a sua palavra encorajadora, que não nos deixa perder o ânimo. O segundo ponto é que eles estavam cumprindo ordens. Se Jesus mandou, inclusive foi com eles para o mar da Galileia, é claro que Jesus estava consciente daquela situação mesmo, descansando. Diferente de um contraponto, de uma situação igual, mas causada pela falta de obediência de outro homem, que há muito tempo atrás aconteceu com Jonas, que deveria partir para um canto e foi para o outro, e por causa dele se formou uma grande tempestade, a ponto de colocar em perigo as pessoas que ali com ele estavam naquela embarcação. Mas nós podemos ver que a situação de Jonas era outra. Tudo aquilo começou a acontecer porque Jonas estava desobedecendo a ordem direta do Senhor. Jesus é o oposto disso. Se teve alguém
E se tem alguém até então que obedece à risca às ordens de Deus, o Pai, essa pessoa é o Filho. Então, nós podemos entender que se estamos sobre as ordens de Jesus, Deus está nesse negócio. A aprovação é certa da parte do Pai. Então é isso que tem que trazer tranquilidade e comodidade aos nossos corações, mesmo nos momentos mais perturbadores que nós podemos passar. É saber que, em meio a essa situação que se agravou, seja na sua casa, no seu casamento ou no seu trabalho, dentro dos conflitos internos que você enfrenta, e tudo isso porque você passou a obedecer a Jesus, você tem que entender que ele tem um plano, ele tem um propósito, e melhor ainda, ele não pulou fora do barco, ele está lá. Agora, o que nós aprendemos com essa situação onde que Jesus ele dorme em meio a um mar revolto, é que Jesus tinha consciência de quem cuidava dele. Jesus tinha consciência de quem velava pela sua segurança. Jesus ele tinha consciência de que quem estava no controle total da sua vida é o Pai. E uma das coisas que nós, infelizmente, temos trabalho e dúvida para deixar Deus agir, é isso, é o controle da nossa vida. E todo esse trajeto, inclusive essa tempestade que se formou e a outra que Jesus foi caminhando pelas águas para ter com seus discípulos, tudo isso era para que na prática os discípulos pudessem confiar nele. Como assim? Inteiramente. Ah, é como se a minha vida dependesse disso? Não, a sua vida dependerá dele sim. Isso sim, é confiar, é ter fé. Essa é a fé que a Bíblia expõe, essa é a fé que Jesus espera que você venha ter nele. É você acreditar que ele está no controle da sua vida. Uma coisa é ter ansiedade. E quem não tem? Não existe esse ser humano que não tem. Outra coisa é você ser atormentado por ela. É você ter o seu coração atribulado pela ansiedade a ponto de você não conseguir ter paz. A ponto de você não conseguir ter tranquilidade. A ponto de seu coração não conseguir encontrar estabilidade. Isso sim é preocupante. Talvez você que é um pai de família ou uma mãe, e você tem os seus filhos, se você não reparou, repara quando eles estão dormindo. Tranquilamente. Com um sono profundo, com um sono pesado. E se pergunte o porquê que eles conseguem dormir tão tranquilamente, principalmente com tudo que vem acontecendo. Porque eles acreditam na segurança que você, pai, que você, mãe, transmite. Eles acreditam que eles são cuidados. Eles acreditam que eles estão protegidos. Eles acreditam que eles são amparados, que eles são amados, que eles são vigiados. E era tudo isso que Jesus queria passar na prática. E essa situação revoltante que se formou, isso demonstra como o coração dos seus discípulos estava caminhando com Jesus. Aquilo é o exemplo do nosso coração caminhando com Jesus, andando com ele, se relacionando com ele, tendo a proximidade, intimidade com ele. Porque a palavra de Jesus, ela não tem que simplesmente acalmar a natureza. Isso é o de menos. Isso não é, podemos dizer, entre aspas, dificuldade alguma para Jesus. A palavra de Jesus tem que trazer calma para o seu coração. A palavra de Jesus tem que trazer tranquilidade para a sua vida. A palavra de Jesus tem que trazer bem-estar para o seu interior. É você que tem que sentir essa paz, essa tranquilidade que excede todo entendimento. Isso é ter fé. É ter paz em meio à guerra. É confiar em algo que é mais profundo, que é mais excelente, que está acima de qualquer estrutura corruptível que temos aqui. Isso é confiar literalmente em Jesus. E pode ser que é o seu caso. Depois de que
o mundo foi agitado com essa série de notícias de tudo que vem acontecendo, o seu coração perturbou. O seu coração, até então, está aflito. Você se sente inseguro. Pode ser que você está com medo de lidar com a situação. O problema não é pedir a Jesus socorro. O problema é ir até ele como se ele não estivesse lá. Como se ele não estivesse consciente da situação. Como se ele estivesse fazendo vista grossa a respeito dos problemas que você tem enfrentado. Jesus mostra literalmente, na prática, ao dormir ali, ao descansar, o que é descansar na presença de Deus. O que é confiar nele. Confia o seu coração ao Senhor. Descansa nele, que no mais, tudo ele fará. Basta cada dia o seu mal. Contudo, Deus tem cuidado de nós. E mesmo que passamos, e a proposta é que vamos passar pelo vale da sombra, da morte, da escuridão, por mais tenebroso que ele possa ser, uma coisa sabemos, ele está conosco. Ele está com você. Ele nunca vai te abandonar. Passando por aqui, passando por acolá, seja onde for, o Senhor está conosco. Marcos capítulo 4, versículo 35 ao 41, Jesus acalma a tempestade. Naquele dia, sendo tarde, disse-lhe Jesus, passamos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, levaram, assim como estavam, no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se uma grande tempestade, e o vento e as ondas arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher de água. Jesus estava na popa dormindo sobre o travesseiro. E eles despertaram e disseram, mestre, não te importa que perecemos? E ele, respondendo, repreendeu o vento e o mar. Acalma-te, amudece. E o vento se aquietou, e se fez grande bonança. Então lhe disse, por que sois assim tímidos, como que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, disseram uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar obedece? Você precisa de fato saber quem é Jesus. E no reino do céu não há espaço para tímidos. Mas como assim? Eu sou uma pessoa que não é comunicativa, eu não sou interativa, eu tenho problema de me relacionar com os outros. Eu não tenho esse dom, esse talento, essa vocação, seja como for o nome que você quer dar para a comunicação. Então quer dizer que eu não vou fazer parte do reino do céu, eu que entreguei a minha vida para o Senhor. Esse não é o caso. Tímido, esse ser tímido aqui é desconfiança. É ficar tímido a uma situação. Não é aquele negócio de não querer se entregar. E aqui o se entregar é a Jesus. Então tudo que vem acontecendo tem nos mostrado uma coisa, que nós temos que perder a timidez e de uma vez por todas confiar completamente em Jesus. Como eu disse, todas as pessoas estão passando pela mesma situação. Muitas estão preocupadas e tomadas por grande temor, não porque Jesus está manifestando a sua graça e revelando a sua pessoa, mas é porque elas perderam a estabilidade no seu poder financeiro, na sua influência, nisso e naquilo. Jesus tem nos levado a um ponto onde que nós podemos confiar literalmente nele. Jesus tem que ser a âncora da sua fé. Não é isso? O que mantém um barco firme mediante as tempestades que se formam no mar, para que ele não venha ser naufragado, ele precisa de uma âncora firme, profunda, lançada ao mar. Você precisa lançar a sua confiança em Jesus. Você precisa colocar a sua confiança nele. Você precisa confiar de uma vez por todas na sua palavra.
Talvez você está com o coração aflito, com medo, até mesmo da morte. Somente Jesus pode te salvar. Somente Jesus pode te redimir. Só a fé no Senhor pode te dar a paz que você tanto tem procurado, tanto tem aguardado ou esperado. Essa paz, essa segurança, essa tranquilidade é só em Jesus. Muito obrigado por ter me ouvido até aqui. Que o Senhor possa continuar a te abençoar em tudo que você estiver precisando. E como eu já disse, você que tem sido alcançado por este conteúdo, tocado por essas mensagens, se você quiser deixar o seu comentário embaixo, falar um pouco a respeito do que Deus tem feito na sua vida para fortalecer a fé de outros, assim faça. Testemunhe, fale que o nosso Deus é aquele que supre as nossas necessidades em glória até nos dias de hoje. Vou ficando por aqui, Deus abençoe, voltarei uma próxima oportunidade, se assim Ele permitir. De coração, aquele abraço, fiquem com Deus.